Olá, sejam bem-vindos ao 6º programa Café com Prosa e Poesia. Hoje um dia muito especial, além de ser o dia do livro. Estou aqui com dois convidados muito especiais e muito queridos. Do meu lado direito, Geraldo Rodrigues do Nascimento. Gente, ele é jornalista, professor de jornalismo e foi diretor de cultura de Bertioga, Salesópolis e Suzano. Seja bem-vindo, Geraldo. Eu que agradeço pelo convite. Conheci você em um evento que eu considero o melhor evento cultural da cidade. Sarau Arte Buriqui. Sarau Arte Buriqui, né? É um prazer estar aqui e rever o meu querido maestro ali, diretor do seu programa, né? Tá certo, obrigada, Geraldo. Do meu lado esquerdo, estou aqui com o senhor Najib Anderaus Neto, que é engenheiro, escritor e escreveu há pouco tempo um dos seus 4 livros, chamado Livros para Homens Livres. Seja bem-vindo, senhor Najib. Muito obrigado pelo convite. Muito feliz, ainda mais nesse dia de hoje, nesse né? Dia de hoje. Que é o dia do livro, né? Sim, Muito comemorando... obrigado. Imagina, Pelo comemorando, eu acho que vocês devem ter percebido que a gente está num cenário novo, com um logotipo novo, tudo novo para esse 6º programa. A gente está aqui hoje na Livraria Ponto da Cultura, a nossa parceira que eu sempre falo, que oferece para a gente esse café supremo arábico maravilhoso. Então, muito obrigada a todos da Livraria Ponto da Cultura por ceder esse espaço tão cheio de arte, tão cheio de literatura, um espaço tão gostoso para a gente fazer o programa. Bom, o ponto especial é o lançamento do meu livro chamado Onde Nascem as Perguntas. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre algumas poesias. O Geraldo foi quem escreveu o prefácio do livro. Vamos falar sobre o livro do seu Najib também. Então, tem muita coisa bacana para esse programa. Como sugestão de uma de nossas espectadoras, Marisa Schmidt, fica aqui o meu agradecimento por todo o seu apoio. Vamos falar sobre o insight, o momento de escrever. Nós 3 que estamos aqui somos escritores, cada qual com seu estilo. E eu acredito que cada um tem um jeito diferente de escrever e um momento único onde as palavras chegam até o papel ou o computador. Então, eu acredito que seja um momento que cada escritor, cada poeta tenha como especial. Queria que vocês falassem desse momento da escrita pra gente. Cada um tem um estilo, um jeito de escrever. O jornalismo é aquela coisa que as coisas acontecem sem você esperar, né? Então o jornalista escreve sob pressão, né? Pressão do tempo. Você tem que pôr o jornal na banca amanhã cedo, ou você daqui a 10 minutos, 5 minutos você tem que estar, quem trabalha com TV tem que estar pronto. Então a gente trabalha sob pressão, né? É ali que nasce a criação da gente, né? De você buscar um verbo, você buscar um adjetivo, para você tentar encaixar esse fato de uma forma que as pessoas possam ler. Você pode escrever de forma poética, mesmo quando se trata de tragédia, às vezes você consegue fazer poesia, né? Tirar a poesia do pranto de uma pessoa, do choro, da perda, né? Da vida, perda material, tudo isso é possível, né? Dependendo do estilo do jornalista. Então, assim, é a emoção, né, Geraldo? É a emoção. Eu acho que a emoção e transmitir em palavras esses sentimentos, seja uma tristeza, seja uma felicidade, seja uma comemoração. Então, pegar essa emoção... No jornalismo, assim como no livro, você tem que pescar o teu leitor no primeiro parágrafo, né? Porque se o primeiro parágrafo for ruim, você já deixa de lado, né? Tem uma professora em Mogi, a Marcia Roca, que ela fala que as pessoas vai ler um livro, aí não gosta do livro e detesta o livro. Então ela conta uma história, né? Por exemplo, você vai para Serra Negra, aleatoriamente falando, você vai para Serra Negra, aí no caminho você para num posto de gasolina, vai no banheiro, o banheiro está sujo, não tem papel, aí você vai tomar café, o café está quente demais, aí quando você vai ver o carro, você deixa para abastecer, o cara derrubou combustível na lateral do seu carro,
E aí você já fica com raiva, antes de chegar em Serra Negra, você já chega com raiva de Serra Negra, né? Entendi. Mas foi a viagem. Aí se você faz essa viagem de novo e você passa por outro posto e nada disso acontece, a viagem, né, a Serra Negra fica bonita. Assim é um livro, se você lê um parágrafo e você não gosta, deixa ele do lado, não tenta ler de novo, né? Deixa lá um tempo, depois você vai ler e às vezes você consegue ler o livro, né? Verdade, é verdade. Eu acho... Ler é uma, né, existe um slogan que fala que ler é uma viagem, né? Ler é uma viagem, que mensagem interessante. Aliás, eu vou ler o meu poema sobre a viagem hoje. Seu Najib, como que é o seu processo criativo? Olhe, eu não sei, uma voz fala dentro de mim. De repente, vem a voz, ela me dita o que eu tenho que escrever e eu escrevo. Eu escrevo aquilo que uma voz, que não sei que voz é essa. Se é uma voz de dentro de você ou se é uma voz do plano espiritual? É a mesma. É a mesma. Não há diferença entre isso. Então, eu traduzo uma voz que canta no meu coração, eu acordo às vezes à noite, escrevo algo que uma força maior está me ditando. E não tem hora, que o senhor falou, né? Pode ser de madrugada, pode ser de manhã. Qualquer Quando vem momento. a inspiração, quando vem essa voz, Isso. você escreve. Isso. Eu, por exemplo, eu não tenho religião, mas eu não sou ateu. Tá. Entende? Às vezes as pessoas não entendem isso, Uhum. né? Então, eu acho que é uma voz divina que vem e me dita aquilo que eu tenho que escrever. E vem tudo pronto, não tem que ficar fabricando. Interessante. Eu, gente, escrevo desde que eu aprendi, né? Fui alfabetizada, eu sempre gostei de escrever. Comecei escrevendo livrinhos curtinhos de 1 folha, 2 folhas, onde eu costurava a mão, fazia a capinha, e aí tinha meus 7, 8 anos. E fui para o lado da comunicação, assim como o Geraldo, fiz faculdade de comunicação social, escrevi muito release, escrevi muita, inclusive matérias para jornais, até trabalhei em assessoria de imprensa, mas eu descobri na poesia a minha paixão, né? Porque eu podia colocar então essa emoção de uma forma mais subjetiva, eu não precisava ser tão objetiva ao narrar fatos, né? E aí foi onde nasceu, então, esse meu primeiro livro, onde nascem as perguntas, que eu estou lançando hoje, pela editora Patuá. Quem quiser, depois vai aparecer aqui embaixo o site da editora Patuá para vocês adquirirem o livro. Esse aqui é para o Geraldo. Muito obrigada pela sua participação. Esse é para o seu Najib. Depois eu vou fazer uma dedicatória, tá certo? Obrigado. Imagina. E eu queria falar para vocês também que a cafeteria Ponto da Cultura aqui no Riviera Shopping é um espaço aberto. Nós estamos no andar de cima da cafeteria. Então, se tiver algum ruído, algum barulho de máquina de café, algum barulho de pessoas passando, é porque a cafeteria está funcionando. Então nós estamos aqui no momento junto com a cafeteria em funcionamento, tá certo, gente? Seu Geraldo, com a sua experiência trabalhando com cultura, né? Como que você diria que está o cenário literário hoje no Brasil de publicação de livros? Eu vinha conversando com a minha namorada, né, a Diane, que ela é professora, e a gente conversava justamente sobre isso aí no caminho, né? Eu acho que está vendo assim, precisa haver um movimento igual ao movimento moderno, né, aquela que teve, né, com Oswaldo de Andrade, Mário de Andrade, a Tarsila Amaral, em todas as áreas, né? Eu acho que está precisando de uma sacudida, você não acha? Porque eu acho que está meio parado, não é que o povo não lê mais, é que está difícil de surgir novos valores em todas as áreas da arte, né? Seja no cinema, na cultura, na literatura, né? Quando você me pediu para ler o teu livro, né, para dar uma olhada na poesia, eu já conhecia, né, você do Sarau. aí eu fui ler, né, mas
a gente tem aquela ideia, né, de que as pessoas escrevem versinho, mas daí você escreve com uma profundidade assim, é maior. A imprensa, que é a grande divulgadora da arte, esses espaços que a gente está agora aqui diminuíram bastante, estão fechando muita livraria, então onde a arte se encontrava, não está tendo mais esse espaço, então ela não consegue se desenvolver e a gente precisa descobrir isso aí, né? Esses espaços de troca, né? De não só informações, mas de conteúdo de cada um, né? Onde as pessoas vão lá para conversar, para trocar, você né? sabe que quando eu fui fazer o meu mestrado pela USP, eu tive que ir para o Rio de Janeiro, ficar um tempo lá, porque o meu objeto de estudo é Diário Carioca é do Rio de Janeiro. E o Diário Carioca é que revelou Jorge Amado, Graciliano Ramos, o grande Nelson Rodrigues, né? Tudo foi um repórter. Aí você falou em coisa subjetiva. O Nelson Rodrigues era um jornalista subjetivo, né? Ele era um jornalista subjetivo. Subjetivo, Olha que o subjetivo te dá a oportunidade de você escrever bastante. Aí inventaram essa coisa da objetividade, que o Nelson Rodrigues chamava os idiotas da objetividade, né? Eu até vi dos Estados Unidos. Por quê? Porque quando surgiu o Telex, aí vinha as matérias do exterior, e você puxava aquela fitinha lá, e eu peguei essa época, né? E depois você tinha tudo aquilo dali, para você poder fazer a matéria, isso atrasava o jornal. Aí a objetividade, o que é? Você começa do fato mais importante, né? Na época do Nelson Rodrigues, você só ia saber que o cara morreu no acidente na última linha, né? Aí inverteu, uma pessoa morreu no acidente ontem, tal. E a gente falava de emoção, de como escrever. O Nelson Rodrigues, você já leu o Nelson Rodrigues, da tragédia ele fazia poesia, né? Fazia poema, é só ver Beijo na Solta. Nelson né? Rodrigues realmente é um nome muito importante. Então, e aí né? naquela época havia esses encontros, as redações de jornais era o local onde as pessoas se encontravam para discutir cinema, teatro, literatura, né? Seu Najib, verdade, seu Geraldo. Esses pontos de Não encontro existe não uma existem. redação, Tem né, de muito, jornal, as pessoas estão fazendo matéria em casa. Verdade. Seu Najib, cita um nome de uma pessoa, um escritor que tenha te tocado ao longo da sua vida. Bom, no começo do meu livro tem uma carta que a Zélia Gattai Amado, que é minha tia, Olha. como o Jorge Amado também, em 1980 e bolinha, eu queria publicar um livro de poesias e ela me disse que aqui no Brasil era muito complicado isso. Está aqui no livro. Está no começo do livro, Ó, né? gente. É nossa tia, O livro. Zélia Gattai Amado, como Jorge Amado. Eu fiquei noivo na casa de Jorge Amado e de Zélia em 71, da minha esposa Aqui ali. a carta. Carta que Zélia me mandou, dizendo que poesia no Brasil é uma coisa muito difícil, que ela quase que falou para mim, desista disso, mas eu não desisti. Que bom. Nossa tia, né? Então, eu acho, como você estava dizendo, a poesia é uma coisa incrível, porque ela, em poucas palavras, sintetiza muita coisa, não é? Sim. Eu escrevo poesia desde adolescente, né? Eu já estou com 73 anos. Eu nunca desisti da poesia. Eu me lembro sempre dos versos, uns versinhos do Neruda, que ele dizia assim: a poesia não terá cantado em vão. Olha, a poesia não terá cantado em vão. Muito bom. Temos aqui nossa garota propaganda da cafeteria, trouxe um café pra gente. Obrigada, viu, Marília? Obrigada, Cafeteria Ponto da Cultura, a livraria, por ceder esse espaço e por ser nosso parceiro aí de tantos programas, já oferecendo sempre um café maravilhoso pra gente. Obrigada, viu, Marília? Obrigado, Maria. Obrigada, cafeteria, a Cristina, muito obrigada. Gente, então assim, a minha referência, vocês estão falando de referências, né? Cada um com sua... Eu me lembro quando eu era muito novinha, estava na escola, e eu li uma poesia de Camões, eu gosto muito de Camões. 7 anos de pastor. 7 anos de pastor, Jacó servia Labão, pai de Raquel, serrana bela. Mas não servia ao pai, servia a ela. E a ela só por prêmio pretendia.
E aí no decorrer do poema, no final ele termina, o pai não dá a filha pretendida, dá a irmã. E aí no final do poema ele fala: mais 7 anos servira, se não fora para tão grande amor, tão curta a vida. E aquele poema me pegou e eu era uma menina. E aí eu falei, gente, eu gosto de poesia. E aí também não parei mais. Mas sempre tem uma pessoa, um escritor, um poeta que chama a gente, né, pra esse mundo das letras. Sempre, a gente sofre influência, né? Influência. Naquilo que lê, né? A Raquel de Queiroz, ela odiava um livro que ela escreveu, que era o 15, né? Porque as professoras queriam que as crianças entendessem o 15, e ela falava que ela mesma entendeu aquele livro, né? Então ela odeia o professor de literatura que obriga os alunos a ler o 15, né? Gente, estamos no final do primeiro bloco. Queria dizer para vocês que esperem mais um minutinho de propaganda, que a gente vai continuar no segundo bloco com muita leitura de poesia minha, do seu Geraldo e do seu Najib. Então tem muito mais no segundo bloco. Até daqui a pouquinho. Nós somos o programa Metal Live. No próximo programa, às 20 horas, estarei com a banda Lyrical Punishment. Não percam! Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Café com Prosa e Poesia. Hoje, aqui na Livraria Ponto da Cultura. Estou aqui com o senhor Geraldo Rodrigues e com o senhor Najib Anderaus. Ambos escritores. Seu Najib, engenheiro. Seu Geraldo, jornalista. Mas com amor pelas letras, pelas línguas, pela poesia. Na verdade, gente... eu tô aqui com esse meu primeiro livrinho que eu fiz, gente, com papel sulfite, colei com cola, costurei à mão aqui o miolo, fiz em 2019 um protótipo, que era a minha vontade de lançar um livro. Mandei para várias editoras e a editora Patuá recebeu com muito carinho e me proporcionou hoje estar lançando o meu livro, onde nascem as perguntas, com ilustrações minhas feitas em sumiê, que é um sumiê aquarelado em preto e branco. E eu vou ler uma poesia que tem nesse livro, que se chama Aproveite a Viagem. As novidades que venho contar não são tão novas assim. O trem que por aqui passou, por hora virou o bilhete eletrônico. O passageiro é o mesmo, só o dedo que antes apertava o corrimão, agora corre pela mão, pela tela brilhante. O livro é um figurante. O personagem principal é o eu da rede social. Mudaram os papéis, mas as histórias são as mesmas. Trocou o cenário, o itinerário do trem da vida. O ponto de partida que eu decidia agora tem hora marcada e dia. A baldeação para mudar a rota era só virar a bota e andar para o outro lado. Agora tem que chamar um advogado. E quando o trem para entrar mais passageiros, mais amigos, companheiros, já não consigo olhar para frente e olhar no olho da gente e dizer: seja bem-vindo, o trem já está partindo. O caminho é longo e cheio de curvas, mas fique à vontade,
Aproveite a viagem. O que importa é o caminho e não a postagem. E junto disso, Seu Najib também vai ler. Não é do Livros para Homens Livres, mas é uma poesia que ele escreveu. Está em algum livro ou essa é inédita? Ela vai sair no meu próximo livro. Fale um pouco do seu próximo livro. Vai ser só poesia. Só de poesia. Tem muita poesia escrita. No livro anterior, que acho que você deve ter lido, Deus e os Detalhes, que é o Capão de Dica, tem crônicas e a poesia. E a poesias. Mas então agora eu deverei publicar esse ano ainda um livro só de poesias. Que bom. Então, por favor, presenteie-nos com uma poesia sua. Mas eu gostaria que ele falasse do livro dele, né? Porque o título é tão bonito. Livros para Homens Livres. Livros para Homens Livres. Bom, na verdade, olha, esse dia, hoje cedo eu acordei e como é o dia do livro brasileiro, a primeira pessoa que me veio à memória foi o meu mestre, Monteiro Lobato, que não sei se vocês sabem, foi quem criou a primeira editora no Brasil. E eu pequenininho, sou um pouquinho mais velho que ele, e foi meu primeiro escritor que eu não lia, eu nem lia, meus pais liam para mim, né? Eu tenho uma vinculação muito grande com Monteiro Lobato. Monteiro Lobato. Pela minha história, pela minha vida, eu não vou me espichar para vocês, mas... Só resumir. Estou resumindo. Então, e é uma coisa que ele disse, que hoje de manhã me veio à mente. Um país é feito com homens e livros. Homens, verdade. É Palavras de verdade. Monteiro Lobato, um grande brasileiro. Um grande brasileiro, um grande escritor, né? Monteiro Lobato? Jornalista também. Jornalista. Escreveu no Jornal do Estado de São Paulo. Ele que foi a primeira pessoa a dizer que o petróleo é nosso. Exatamente. Bom, então agora eu vou espichar um pouquinho. E em 1952, eu já tinha 4 anos, e a televisão brasileira surgiu em 50, e eu assistia, tarará. Aí tinha lá na televisão, ele e a Tatiana Belink, o Júlio Gouveia e a Tatiana Belink, produzindo lá o Sítio do Pica-Pau Amarelo, o Teatro da Juventude, os primeiros programas infantis, né? Eu adorava aquilo. E no final, cara, em 56 eu virei ator e fui acabar sendo o Pedrinho do Sítio do Pica-Pau Amarelo, da TV Tupi, canal 13 naquela época. Então eu sou muito ligado com o Monteiro. Eu vi uma postagem que o senhor fez de uma foto de um jornal, onde você estava bem pequenininho. Eu sou muito ligado. E esse cara, esse grande brasileiro, né? O petróleo é nosso, que criou a primeira editora brasileira, ele tem uma importância muito grande na cultura. E nós precisamos resgatar essa questão das crianças voltarem para os livros. Que foi o começo da conversa. Não sei como é que nós vamos fazer, tá difícil, né? Os pontos culturais, né, seu Geraldo? Os pontos culturais, os centros culturais. Os bares, né? Subir os bares. Agora você é Rodrigues, né? Rodrigues. Eu também sou. A minha mãe é portuguesa, chama Olga de Jesus Rodrigues. Olha. Portuguesa, tem 103 anos. Olha, que coisa Rodrigues, acho que linda. brasileiro tem alguma coisa metafísica Coisa lá. linda. Do passado. Posso ler até curta? Por favor. Deixa eu ver se eu acho. Ah, poesia. 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 A mim sempre me acompanhou a poesia. Por isso a vida foi leve, alegre, feliz. Pois poesia é vida, espírito solto, voz de Deus no teu coração. Olha, que lindo, parabéns. E ele falou pra mim que não tinha uma religião certa, mas aí a presença de Deus no coração. Sempre. Sempre, tá vendo? Isso que é o mais bacana, né? Eu acho que a que você selecionou tem alguma coisa disso também, né, Geraldo? Eu queria, antes de ler esse poema, dizer uma coisa que eu tenho um amigo, morreu faz uns 4 anos, Léo Alves, jornalista também. Trabalhou muito tempo no Estado, na Folha, foi ele que dirigiu a equipe que cobriu a morte da Elis Regina, né? E ele ia na minha casa, queria
mexer nas caixas que eu tenho, cheio de bloquinhos lá, anotações que eu faço, né? É um jeito de escrever também, você vai jogando na caixa, né? E o tempo vai passando e você não escreve um livro, né? E agora a Giane que está organizando lá para mim, para ver se sai algum livro desses rabiscos que eu tenho lá, né? E o coitado do Léo morreu sem ter acesso a isso daí, né? Vamos querer esses Bom, eu livros. vi todos os seus poemas ali mais de uma vez, né? Pra gente... Você faz uma primeira leitura para você se envolver, né? Com a tua escrita, né? E tal. E você é uma pessoa que você emenda uma palavra na outra, um verso na outra, e você talvez você não tenha notado, mas você faz crítica social nos seus poemas, né? E você se contradiz, quer dizer, você discorda de você mesmo, né? Isso é muito importante, né? Eu gostei muito do poema que você leu, né? Eu mais gostei, eu fiz a viagem, eu desci no trem, não desci, né? Coloca eu desci do trem na viagem. Mas eu gostei dessa aqui também, quando você fala de Jesus, e você fala que tem dois caminhos, né? Um tem luz e outro tem treva, né? Não adianta você saber falar de Jesus, dizer que você acredita em Deus, se você escolhe o caminho da treva, né? Entendi isso aqui. O nome do poema é Vida, né? Primeiro a gente nasce. Logo de cara, já veio o primeiro impasse. Olha só a crítica social dela aqui, ó. Matar a fome ou aceitar o nome que me foi dado. Ninguém é odiado enquanto bebê. E aí a gente cresce e aprende a andar. Ou melhor, aprende a cair. Para sair correndo por aí, meio sem rumo, e eu assumo que o rumo não é fácil de achar. Aí a gente cresce mais um pouco, e todo mundo parece louco. Ou sou eu que estou vendo muita TV? Será que existe ET? Como é que eu vou saber? Olha essa frase aqui, ó. Se a verdade é sempre escondida, né? Um pouco Clarice Lispector, né? Toda a informação é terrivelmente incompleta. A última verdade a gente nunca diz a ninguém, né? Se a verdade é sempre escondida. E aí vem a vida me questionar. E eu fico adulto. Quer dizer, eu saio daquela idade, né, de criança, de adolescente. E o salário não dá. Quem vai me salvar? Aí a gente recorre sempre a Deus, né? E eu conheço Jesus, e tenho o caminho da luz, e tenho o caminho da treva. E me falaram de uma erva que ajuda a pensar, aqui eu já me vejo de João Leno, né? Já me jogou lá no João Leno. Mas sonhar é para pouco, e o João Leno falava em sonho, né? Só os loucos conseguem se libertar. Aqui ele vem um pouco do Raul Seixas. Aí vem conta, boleto, cobrança, impostos. E o meu rosto já não é mais o mesmo. E quem manda não é mais o professor, viu, Giane? É o médico, o doutor. E sabe por quê? Não posso mais beber, não posso mais comer. Só falta falar que eu não posso escrever. Aí você morre, né? E todo dia de manhã eu aprendo a escolher as duas únicas opções que eu tenho ao nascer. Abrir o olho e agradecer, ou me calar pela eternidade e perder a oportunidade. A questão é que não há opção. A luz só se apaga quando a cortina fecha e o palco silencia. É a morte, né? É a morte. É muito lindo. Quando a cortina fecha, o palco silencia. Muito bom, hein? Não, você está de parabéns, eu Obrigada, gostei demais. Fazia Geraldo. tempo que eu não lia, estava conversando Muito com a Giane. bom, hein? Fazia tempo que eu não lia poesia só. Mas É posso mesmo? falar duas palavrinhas sobre Jesus? Sim. Posso? Então, a aldeia dos meus ancestrais é ao lado de Nazaré, bem no sul. Era a mesma coisa tudo ali, né? Do Líbano, né? Mas assim, encostado de Nazaré, a aldeia do meu avô, assim, era muito perto. E eu já estive lá 2 vezes e foi emocionante, porque lá em Sidom, onde o Jesus vinha com o burro, levava a mãe para caverna lá em cima, deixava a mãe com o burro numa caverna e descia para palestrar para os pescadores. Mas qual que era a palestra que ele fazia? A palestra que ele fazia era contra o dominador romano, que escravizava o povo dali, e contra a religião, que era judaica, que escravizava também o povo dali.
E depois, por ele ser contrário ao dominador, que era o romano, e a religião constituída, que era a judaica, ele foi julgado lá por um tribunal supremo e condenado à morte por ser contrário à religião constituída e ao dominador. E foi assassinado, crucificado, que era o jeito da pena de morte na época, aos 33 anos. Essa história, ela não é contada, entendeu? Essa história, e lá no Líbano a gente ouve essa história, a gente aprende essa história. Então aquele homem, ele foi um revolucionário por se rebelar contra a ditadura e contra a religião constituída, que também era uma ditadura. E aí ele foi assassinado. E emocionante a caverna, nessa caverna onde ele deixava a mãe dele com o burro, fizeram uma espécie de um templo, né? Então você entra lá, você se emociona por saber que um jovem daquele foi crucificado, assassinado por ir contra os ditadores das ideias, os impostores. Seu Najib, ele era um homem livre. Sim. Não é? Então, pra gente finalizar aqui, eu vou ler um trechinho aqui de um são crônicas, né? Crônicas, ensaios, né? Então vamos lá. O Deus de Babenco. Vou ler só um trecho. É legal. Vou ler só um trecho. Eu gosto de Babenco. Em entrevista sobre um de seus filmes, Hector Babenco relatava a dolorosa experiência de uma doença que quase o levou à morte. Naquele transe, concebeu o filme biográfico imaginando ser seu último trabalho, o qual foi feito durante a sofrida fase de recuperação de um transplante. O entrevistador pergunta se depois daquela quase milagrosa recuperação, ele continuaria sendo ateu. Após breve hesitação, o cineasta responde que sim, o Deus do imaginário religioso não poderia existir. Havia, sim, um Deus no coração do ser humano. Cada indivíduo era um pequeno Deus, disse ele. Nossa, até arrepiou aqui. Então, gente, falando aí de Jesus, de Deus, eu acho assim, a poesia, ela permite a gente falar do assunto que a gente quiser, né? A gente pode abordar da maneira que a gente quiser. O importante, eu acho que é, ao lê-la, né, você despertar algo dentro do leitor, você despertar um sentimento, seja ele qual for, porque palavras sem emoções, elas não tocam as pessoas. Então eu espero de verdade que neste meu livro, onde nascem as perguntas, eu consiga transmitir emoção e um pouco de crítica social, que é sempre bom a gente, né, é sempre bom. Mais uma vez, então, queria agradecer imensamente a todas as pessoas que assistem o programa. Queria agradecer demais ao seu Geraldo por ter feito o prefácio do meu livro, um prefácio tão lindo, tão bonito. Por estar aqui hoje, ao seu Najib também, né? A gente está se conhecendo hoje, né, seu Najib? Nos conhecemos através aqui da livraria. Muito obrigada por ter vindo. E dizer que quem quiser adquirir o livro, Onde Nascem as Perguntas, é só entrar no site da editora Patuá, ele já está à venda, sendo entregue para todo o Brasil. Meu muito obrigada a todos vocês nesse dia do livro. Estamos comemorando, eu acho, de uma forma muito bonita, falando de arte, de poesia, de literatura, de escritores, né? Então, muito obrigada. Eu queria as palavras finais. Mais alguma palavra final? Eu só queria lembrar aí que tem um cartão que fala assim, né? Quando os militares colocaram duas pessoas para fora, um olhou para o outro e falou: o que a gente faz agora? Poesia, eles não aguentam um verso, né? E a poesia realmente ela assusta, né? O poder tem medo da poesia. E a poesia é um jeito de falar a verdade, você consegue falar a verdade com carinho, você consegue se expressar melhor, né? Verdade. Dona Najib, uma palavra final? Deus é grande. Deus é grande. Então, com essa última frase, Deus é grande, e a poesia assusta. Fica aqui o meu muito obrigado a todos vocês e até o próximo Café com Prosa e Poesia.